vereador Paulo Necle, vereadora Cláudia, demais vereadores, comunidade aqui presente, Fábio da Passe, que está aí hoje acompanhando, as demais pessoas que acompanham, os assessores, Bradimir, já candidato a prefeito na eleição passada, mas sempre aí atuante, combativo, né? Nós queremos, neste espaço do grande expediente, tratar algumas questões que nós fizemos a permuta com o vereador Paulo Necle, que vai fazer depois, quando seria o nosso momento, e nós estamos adiantando hoje. E nós vamos tratar de alguns elementos, mas tentando retomar alguns elementos ligados ao nosso mandato. Você pode virar a página seguinte. Desde que nós buscamos um partido político para nos filiarmos, nós sempre tivemos este lema, que é do Augusto Boal, que ele pronunciou em 2009, no Fórum Social Mundial em Porto Alegre, falando a todas as autoridades das nações que estavam aí presentes, e ele chamava atenção para esse elemento, que a política não é a arte de fazer o que é possível fazer, mas sim a arte de tornar possível o que é necessário fazer. E é nesta perspectiva que nós buscamos e nos inscrevemos e passamos a militar partidariamente, vereadora Cláudia, sempre vindo com esse intuito de ajudar e tratar e olhar de forma pública, e para que as coisas públicas pudessem ser públicas, e a gente sabe que isso sempre demanda choque de interesses, choque de proposições e, sobretudo, choques metodológicos, porque para se chegar a uma determinada política pública, às vezes até podemos concordar na política pública, vereadora Cláudia, mas a forma de se chegar é diferente, a leitura de se chegar, ou mesmo a justificativa para se chegar é diferente. E isto muitas vezes causa embates muito grandes, e nós trabalhamos nesta perspectiva. Nós até publicamos nas redes sociais um pequeno texto retomando um pouquinho a reflexão que nós vínhamos fazendo, e nós temos já uma coletâneazinha de pequenos textos de página e meia, 2 páginas, tentando, o vereador Alberi Grando, sempre tentando proporcionar pequenas leituras para que a nossa atuação e a nossa reflexão pudesse ajudar as pessoas a compreender a política não como um toma lá e dá cá, mas como uma arte de construir a vida, uma arte de edificar a vida, uma arte de fazer políticas públicas acontecerem. Vereadora Cláudia, Vossa Excelência, que vem bem, aí, uma das que se destaca aí, sempre lutando pelas políticas, especialmente das pessoas com necessidades especiais, e aí poderíamos citar várias, e foi essa uma luta grande, sempre dentro do plano municipal de ensino, dentro do plano municipal da infância e da adolescência, na questão da justiça restaurativa, e nós estivemos sempre juntos nesses campos, embora atuando em partidos diferentes, e hoje inclusive em situações diferentes, não mais no mesmo projeto, mas mesmo assim continuamos construindo políticas, não sem embates, não sem dificuldade. E eu entendo a política assim, nós entendemos a política assim, nós entendemos que este é o nosso papel. Por isso, neste último pequeno texto, e que eu quero aqui externar, nós colocamos assim: estejamos atentos aos sinais que a vida nos dá. A vida nos surpreende cotidianamente, ora com problemas políticos, ora com problemas econômicos, ora ambientais, ora sociais, ora culturais, ora no sentido do desenvolvimento tecnológico, e que nos causam incertezas. E hoje nós estamos diante dessa grande epidemia chamada dengue, que lá não é nova. E o vereador Alberi, na sessão passada, recordava do tempo em que Vossa Excelência era secretário, já veio parecia que ele veio de ônibus, porque ele apareceu aí nas cercanias da rodoviária do município de Passo Fundo. A incerteza ela gera medo, E muitas vezes, este medo ele gera violência. Basta nós olharmos para a nossa cidade,
a incerteza se nós vamos ter comida amanhã, a incerteza se vamos ter emprego amanhã, a incerteza se vamos ter mais um escândalo nacional depois da manhã ou não. Isso vai gerando muitas incertezas e quando as pessoas não conseguem fazer o processo de reflexão e de leitura e buscar o discernimento, e aí nós potencializarmos e buscarmos construir saídas e políticas públicas, as pessoas vão se agrupando e vão se formando os guetos que buscam a inclusão, buscam estar incluídos no movimento da produção e repartição das riquezas de um país, buscam isso de qualquer forma e muitas vezes na forma contraditória e na sua forma mais nefasta e mais ameaçadora, que é a violência. E basta nós olharmos os muitos sinais de violência. Tivemos nesse final de semana, sem entrar no mérito da questão, mas sábado nós acompanhamos a manifestação dos taxistas pela nossa avenida e pelo centro de nossa cidade, onde eles se manifestavam pela perca estúpida de mais um profissional que trabalha, que presta um serviço importante. E curiosamente, presidente, nós estivemos semana passada tratando com um grupo de taxistas e eles colocavam suas reivindicações, suas necessidades, suas preocupações, seus anseios. Há bem poucos anos atrás, táxi era um produto para a classe média alta, para a alta sociedade. Hoje, quem usa o táxi, vindo da boca dos prestadores de serviço, são os pobres. São os pobres. As coisas se invertem, as coisas se modificam. E aí nós estávamos, presidente, tratando com aquele grupo específico que trata junto ao Stock Center, aí no centro. E eles dizem, nós, de cada 30 corridas que fazemos, 29 são para pessoas humildes, simples, pobres, que já vem ali buscando, se submetendo às vezes um ambiente não tão limpo, quem conhece lá, não tão organizadinho, não tão em condições, mas buscando um preço. O critério passa a ser o preço, quando a situação de incerteza política e econômica ameaça, o critério passa a ser o preço e não mais a qualidade de vida. E eles diziam, cada 30 corridas, 29 são para pessoas humildes. E quando estamos na noite, especialmente no final de semana, cada 10 corridas que a gente faz, 7 a gente faz o sinal da cruz antes de sair para fazer a corrida e faz 10 vezes o sinal da cruz quando a gente voltou, e voltou com o troquinho da corrida e não aconteceu nada. Esse motorista sábado não voltou mais. E ele estava organizando a festinha da sua filhinha. Ele estava reunindo os cobres e por isso ele saiu da rodoviária aqui de Passo Fundo e foi fazer uma corrida lá no centro da nossa cidade. E na primeira corrida que ele foi fazer, a filhinha, além de não ter festa, ficou sem pai. Então, mas é preciso nós agir com confiança e disposição para olhar para frente, vislumbrando a possibilidade de grandes oportunidades e planejar o futuro no momento presente. Alguém já sentenciou, não vou dizer o nome da pessoa que pronunciou esta sentença, porque me falha a memória nesse momento, mas alguém já sentenciou, nós atraímos o que sentimos e somos o que imaginamos. E ali entra o nosso papel de legisladores, entra o papel de quem está aqui assessorando os vereadores, de quem está fazendo a comunicação da grande mídia e especialmente da imprensa local, de nós ajudarmos a, neste momento de incerteza, de insegurança, que gera medo e muitas vezes gera violência, vereador Alberi, nós sermos capazes de ajudar as pessoas a não atrair para si negatividades e mais negatividades e mais negatividades, e aí nós passamos a imaginar negatividades, e o senhor que vem da área da saúde sabe que é assim que funciona, e muitas das doenças que o senhor se debate, elas têm essa origem, porque a pessoa entra numa situação, mergulha dentro de uma situação psicossocial, e que ela vai atrair uma negatividade biopsico. E aí depois o biológico paga um preço muito alto e exatamente originado neste medo, nesta instabilidade. Sábado, o vereador Alex, no programa Bairro a Bairro, nosso prefeito chamava a atenção
dizendo que Passo Fundo tem problemas sim, tem graves problemas a serem enfrentados, tem graves políticas públicas a serem enfrentadas, mas ele dizia, nós não queremos fazer como Caranguejo. E o caranguejo, quem sabe, vereador Pelicioli, quem cata caranguejos, quando vai colocando para dentro do balde, quando um caranguejo tenta subir e sair do balde, os outros puxam ele para baixo. E nós podemos fazer esse tipo de política, ou nós podemos, de fato, olhar para frente, projetar, e encaminhar e atrair os pensamentos e os sentimentos para as pessoas para projetarem saídas. Precisamos ser facilitadores para o desenvolvimento sustentado. Talvez esta é a palavra que mais esteja na moda, sustentabilidade. E quando se fala em sustentabilidade, o critério não pode ser o economês. O critério não pode ser o preço, nem na administração pública e nem privada. Mas o critério tem que ser, de fato, a qualidade de vida. Os cidadãos que estão envolvidos, que precisem e que têm o direito de terem acesso à qualidade de vida. E assim nós conquistarmos o equilíbrio entre eficiência econômica, justiça social e preservação ambiental. Esse trinômio, ele não é fácil de ser conjugado. A eficiência econômica, a justiça social e a preservação ambiental. Nós temos aí proposituras da vereadora Cláudia, buscando o caminho, esse processo todo dos recursos hídricos. E nós já conversamos com a vereadora da possibilidade de construirmos juntos e, quem sabe, um grande caminho permanente em consonância com a Secretaria Municipal de Educação, para que se possa estabelecer um caminho turístico e, ao mesmo tempo, de conhecimento, para que as pessoas possam, no contato ali, se sensibilizar e não disputarmos vaidades de quem vai ser esta iniciativa A, B ou C, se vai ser do GESP, se vai ser do Sentinela dos Pampas, se vai ser da Agenda 21, se vai ser da vereadora Cláudia, se vai ser de A, B ou C. Mas se esta demanda chega e nós, uma vez assumida, e nós aprovarmos isto, nós vamos fazendo com que isto seja nosso. Tu pode passar a próxima. Então, este equilíbrio da eficiência econômica, da justiça social e a preservação ambiental é o que nós precisamos trabalhar. E as igrejas cristãs, esse ano, vereador Sidney, elas estão trabalhando a campanha da fraternidade ecumênica, e tentando fazer esse diálogo, tentando identificar elementos comuns da casa comum, onde nós podemos somar forças e não nos dividirmos, e não irmos atrás de nossas doutrinas que nos separam, mas irmos atrás de elementos comuns, e um elemento comum é a casa comum, é o meio ambiente onde nós vivemos, é a Santa Mãe Terra, é a Santa Mãe Água, e reconhecermos que as outras formas de vida, elas nos são necessárias. E eu sempre tenho dito, e o Sérgio Cortella, que eu considero um grande pensador, ele sempre tem dito, se nós pudéssemos verificar quantas formas de vida simbioticamente vivem dentro de nós, e aí o vereador Alberi entende bem, o vereador Hernani trabalha na área da saúde, e nós sabemos quantas bactérias que são formas de vida, elas estão dentro de nós e são necessárias, são a condição necessária para que a nossa vida não desapareça e não entre num processo de aniquilamento. Todos os alimentos que nós ingerimos, se não fossem essas formas de vida, ajudar para que esses alimentos liberem os sais minerais, as vitaminas e as proteínas para o organismo, com o perdão da expressão, mas isso apodreceria dentro de nós e nós junto. Então, nós somos uma forma de vida simbiótica e precisamos agir assim, nos reconhecer assim. E aí, nossa postura em relação, vereadora Cláudia, à terra, em relação à água, em relação às políticas dos direitos animais, nós vamos olhar com outra perspectiva, com outro olhar. Não mais com disputa de vaidades, mas nós vamos olhar como uma necessidade e um reconhecimento que nós só existimos se nós reconhecermos esta simbiose e vivermos aí. Então, pode ir passando mais. E nós, de fato, queremos
estar juntos como partido para melhorar esse processo todo e para melhorar esta relação, nós precisamos ir melhorando. Vereador Alberi, Vossa Excelência, muitas vezes tem mencionado isso, e o senhor sempre batia na tecla da participação, da democracia. Como participação representativa já temos, mas a participação direta, ela está muito falha ainda. Portanto, nós melhorarmos este processo e nós podermos ser estes facilitadores para que até que não mude a estrutura política eleitoral que nós temos no nosso país, nós sejamos estas pontas onde as pessoas possam, se não em plenitude ter o elemento da participação direta, mas já possam ter esta sensação em cada vereador, em cada vereadora, na medida que podem interpelar, que podem buscar, que podem exigir, que podem brigar, que podem, quem sabe até levantar a voz, mas vão ser respeitados, vão continuar sendo respeitados nos seus direitos, naquilo que fazem. Portanto, eu trago aqui também uma frase que é do Carrão, conhecido de muitos de nós, sempre um lutador pela questão da sustentabilidade na terra e nos recursos hídricos. Ele diz assim: urge nos mobilizar para um clima de confiança uns nos outros, nos empreendimentos, nas instituições, na organização rio-grandense brasileira, pois o estado em que vivemos é a nossa casa comum. Logo, as soluções se encontram em cada um e em cada uma de nós, nas nossas relações, nas instituições e organizações onde participamos, na visão compartilhada do conhecimento, da gestão e na disposição em fazer acontecer. Então, vereadores, eu trago este desafio, e vereadora, hoje, para que nós possamos, nos nossos embates e nos nossos debates, muitas vezes acalorados, mas possamos cada vez mais desenvolver, vereador Pelicioli, esta consciência de que nós temos esta tarefa e precisamos querer fazer o melhor pela cidade de Passo Fundo. Isso vai muito além do que defender o nosso espaço aqui dentro da casa, defendermos, quem sabe, eleição ou reeleição, mas é fazer acontecer a vida. A exclusão econômica, diz o Papa Francisco, líder da Igreja Católica, mas reconhecido por muitas lideranças políticas, e foi chamado no encontro das Organizações Unidas, para ele também pronunciar a sua palavra. Ele dizia: a exclusão econômica e social de nossa gente é a negação da sustentabilidade. E aí, Vladimir, tu estás aí acompanhando, tu sabe muito bem que tua luta sempre foi essa. A exclusão econômica e social, ela nega a sustentabilidade. De nada adianta nós dizermos: vamos plantar uma árvore, vamos derrubar uma árvore a menos, vamos limpar o rio, vamos não sei o quê. Mas a exclusão econômica e social, ela é a negação. Ela é a negação. E, portanto, esse deve ser o nosso trabalho. Essa precisa ser a nossa luta, vereadora Hernani, para que as pessoas, de fato, possam se sentir. Logo, a sustentabilidade, ela é fruto de nossas decisões, ela é fruto de nossas escolhas. E eu via hoje, vereadora Cláudia, quando na rede social apareceu uma primeira postagem de uma primeira experiência de um espaço de lazer, de um parque para crianças deficientes. Vossa Excelência logo colocou: estamos trabalhando e quem sabe nós vamos ter aqui. Isso que nós precisamos fazer. E nos alegrar com esse tipo de iniciativas, independente de quem seja. Assim como nós temos e debatemos longamente na sessão passada o projeto do vereador Renato Tchecker, e o vereador Pelicioli defendia o não desarquivamento do projeto, e ele estava coberto de razão na reflexão que ele fazia. O vereador Patrick defendeu o desarquivamento e estava absolutamente coberto de razão, defendendo o desarquivamento, cada um com um olhar diferente, mas os dois chegavam na mesma propositura. Porque o que o vereador Pelicioli propunha? Bom, vamos não desarquivar esse, vamos construir um novo projeto. O vereador Patrick dizia: não, ele demora demais, vamos melhorar esse, vamos emendar, vamos melhorar esse. E o fim é o mesmo: resolver o problema, aquilo que hoje de manhã
o nosso presidente, o vereador Patucci, a vereadora Cláudia, o vereador Ávila, o secretário da Assistência Social e outras pessoas participaram no Ministério Público para discutir essa questão do consumo de bebida alcoólica pelos nossos adolescentes e muitas vezes pelas nossas crianças, pelos nossos jovens. Os jovens já é uma coisa, mas cada vez mais, assim como a drogadição, o vereador Sidney, que Vossa Excelência preside o comitê do crack, cada vez mais o pessoal está buscando as mulas com a mais tenra idade, os que lucram fortunas com a questão do alcoolismo, que é uma forma de drogadição, também cada vez mais estão criando mecanismos, não que eles abordem as pessoas e digam, olha, você tem que beber, você tem que consumir álcool, mas através da indústria do entretenimento vai se proporcionando questões que estão aí. Há bem pouco tempo atrás, a gente ia numa festa de 15 anos, e lá a indústria do entretenimento inventou agora e organizou meninos e meninas que iam lá, depois dos discursos, das falações, da apresentação da pessoa que estava fazendo 15 anos, especialmente as meninas, para buscar junto aos convidados o pessoal para brincar na pista. E aí vinha o brinde com bebida alcoólica. Poxa, festa de 15 anos. Agora já se deram conta, já modificaram. É um sinal. Já não fazem mais com bebida alcoólica. O que rola depois, não sei. Mas aquele ato, já modificaram agora. Já não é mais com bebida alcoólica. Já é com outras formas que o pessoal vai tendo. Então, este processo, nós trazemos, pode ir passando, pode ir passando, pode ir passando. Nós precisamos, portanto, construir e nos dar conta que a sociedade que nós queremos, ela está em nossas mãos, ela está em nossos pensamentos, ela está em nossas decisões, ela está em nossas palavras. E na medida que a gente, presidente, fizer ecoar estas palavras, e fizer estas palavras, Alberi, ecoar com outras palavras, e nós fizermos em conjunto ecoar estas palavras, nós avançamos. Assim como avançamos. Quem não lembra, aqui o debate, volto a insistir, como um grande exemplo, e que esta casa teve um protagonismo espetacular, já falei isso aqui 2, 3 vezes e repito mais uma vez, que foi o Plano Municipal de Ensino. Quem não lembra esta casa hiperlotada e palavras absolutamente contraditórias e agressivas, de um lado e de outro lado, mas aí havia uma equipe que estava aí mediando. Os vereadores, a vereadora aqui, tentando fazer a interlocução, e fomos indo, a presidência absorvendo o embate de um lado e de outro lado, e chegamos e conseguimos chegar a bom termo, do qual nós podemos nos orgulhar. Não é o município de Passo Fundo, mas nós podemos nos orgulhar. Então, este processo nós precisamos ter consciência. Se nós olharmos a democracia e esses outros conceitos todos que estão aí, que a comunidade também pode observar, a democracia, a gestão pública, o novo pacto federativo que o PSB defende muito e que Vossa Excelência, vereador Alberi, defende desde o início dessa legislatura. Nós dois fomos os vereadores que sempre trouxemos este debate do novo federalismo. Isto são conceitos que ninguém faz para. Não se faz para, mas é trabalho coletivo, se faz com. E nós precisamos construir junto. Não importando, vereador Alex, se nossas posturas em algum momento forem absolutamente contraditórias. Mas é só assim que vai se dar o discernimento. Se não houver o debate e a possibilidade desse contraditório aparecer, nós não crescemos. Aí nós fazemos uma falsa democracia, onde nós, e às vezes as pessoas que nos assistem em casa, elas olham, olha os vereadores brigando, olha os vereadores discutindo, olha os vereadores erguendo a voz. Isso é necessário. Se isso não acontecer, nós vamos estar enganando a população, nós vamos estar fingindo, porque não vai acontecer discernimento. E sem discernimento não há política social que avance. Não há crescimento da cidadania, não há crescimento daquilo que nós chamamos de sociedade. Isso é um conceito muito forte que nós precisamos discutir e discutir cada vez mais. Mas para discutir isso e discutir cada vez mais, nós precisamos querer.
nós precisamos estudar. Eu, você e todos nós precisamos estudar, precisamos compreender, precisamos nos, entre aspas, nos instrumentalizar para termos critérios e não sermos reféns estúpidos de uma ditadura que hoje está assolando a sociedade brasileira e está assolando a sociedade pasfundense também, que se chama as grandes verdades inquestionáveis do Facebook. Eu chamo a atenção, e outros vereadores já chamaram a atenção para isso, e grandes pensadores já se manifestaram, que nós estamos debaixo de uma grande ditadura. E esta rede chamada, só para citar uma, Facebook, ela está legitimando, não é expressão minha, mas é um dos maiores pensadores da humanidade que está dizendo, legitimando uma legião, a expressão não é minha, uma legião de imbecis. Então, vereadores e vereadora, eu trago este desafio, pode ir passando. Aqui tem alguns projetos, mas isto não vem ao caso nesse momento. Eu quero finalizar nesses últimos minutos que me restam. Muitos de vocês têm acompanhado, aqui em Passo Fundo, especialmente pela Rádio Irapuru, e digo isso com muita tranquilidade, saúdo inclusive o seu Jerônimo, que é o diretor lá, e todos os comunicadores e comunicadoras daquela emissora, mas eles têm se dirigido, vereador Hernani, de forma, no mínimo, equivocada à Casa Legislativa. E digo isso com toda tranquilidade, mas toda tranquilidade mesmo. Até um dos comunicadores, o senhor Jair Eneri, faz questão de dizer o nome, pronunciar bem claro, ele tem dito que esta Câmara, esta legislatura é a mais frágil, porque esses vereadores não estão produzindo nada, e que isso, e que aquilo, e pá. Mas eu não entro na questão se esse comunicador está certo do ponto de vista dele ou não. Mas é o ponto de vista dele. E um dos debates que ele trouxe à tona foi a lei do manejo dos resíduos da construção civil. Que onde é que se viu? Porque o vereador Padre Vils promoveu esse debate na Câmara, e a Câmara aprovou, se não me falha a memória, por unanimidade, e isso encareceu um absurdo para a comunidade que precisa de um teleentulho. Mas, vereador Marcos, o artigo 4º, ele coloca com toda clareza, o que o projeto coloca? Esse projeto não põe preço nos teleentulhos. Isso é das empresas, o preço é elas que fazem. Não é o prefeito que faz, não é o governador que faz, não é o presidente da Câmara de Vereadores, não é o vereador que propôs este projeto de lei. E no momento que ele foi aprovado, ele não é mais deste vereador, mas ele é nosso. E ele faz parte do conjunto das leis do município de Passo Fundo. E no parágrafo único ele diz assim, o receptor do material, olha só, parágrafo único, o receptor do material poderá cobrar taxa de recebimento não superior a 10% do valor do teleentulho. Bom, se, portanto, as empresas de teleentulho cobravam 100, se cobrarem 10%, iria custar 110, não precisa custar 180, não precisa ir a 200, a 210, a 220. Bom, se eles decidem cobrar 200, se for até 10%, vai a 220, ponto só. E que eles podem decidir repassar para o consumidor ou eles arcar. Então, vejam como as falácias, vereador Isamar, e eu escutava Vossa Excelência hoje na Rádio Planalto, chamando atenção para isso. E eu escutava e Vossa Excelência parabenizava a emissora por dar sempre a oportunidade do ponto e do contraponto, e isso nós precisamos fazer. E o que acontece aqui nos debates é isso. Mesmo que às vezes eles sejam acirrados,
Agora, quando nós afirmamos, porque tal lei prejudicou, porque aumentou assim incomensuravelmente esse serviço. Não, não é verdade, isso é uma falácia, isso é uma inverdade, isso é um desserviço para a comunidade. Então eu deixo esse registro para que a gente possa de fato refletir e possamos, pode ir na última lâmina, para que possamos de fato, a penúltima. Isto, deixarmos de fato para a comunidade este recado e que nós vamos sempre estar junto com a comunidade tentando construir políticas públicas que ajudem. E todo esse trabalho que nós viemos fazendo, que fora da Câmara, nós vimos agora o vereador Dalalana votar contra um pedido lá, nós não usamos nem um centavo até hoje, vereador Dalalana. Muito obrigado.